Durante sessão do plenário, o senador Eduardo Girão cobrou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que se recusa a pautar o requerimento de sua autoria para convidar o ministro Alexandre de Moraes a prestar esclarecimentos aos senadores sobre os inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal. O senador disse: "Eu quero manifestar também que a gente está aguardando um posicionamento, espero que seja em breve, o presidente prometeu, sobre a questão do convite ao ministro Alexandre de Moraes." Girão relatou que, ao andar nas ruas, é questionado sobre a omissão do Senado. O senador mencionou também a participação dos ministros Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski em um evento político e disse: "E ontem, assistindo ao Brazil Conference, eu não consegui aguentar assistir muita coisa ali, mas quando a gente vê 2 ministros do Supremo Tribunal Federal se prestando a um papel de militância política", o senador afirmou: "É o presidente da República, tem a liturgia. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ir lá aos Estados Unidos dizer que o presidente da República é o inimigo, pelo amor de Deus." O senador Girão apontou: "Parece um jogo combinado contra. Isso descredibiliza o trabalho da própria corte, que é fundamental. É um trabalho importantíssimo para a democracia. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante para a República, mas quando se vê atitudes como essa, cegas por uma política que eu não posso dizer que é partidária, mas que virou uma política ali mundana, com intervenção em casas legislativas, como a gente viu algumas vezes, inclusive com esta casa, eu acho que isso deixa a gente numa situação muito difícil perante a opinião pública." O senador acrescentou: "O Senado precisa agir para barrar essa escalada autoritária." A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como está ocorrendo com o requerimento do senador Girão e como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição aberta a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E com a generosidade do seu tempo, eu quero manifestar também que a gente está aguardando um posicionamento, espero que vai ser em breve, o presidente prometeu, sobre a questão do convite ao Alexandre de Moraes, ao ministro. E andando nas ruas nesse final de semana, a cada 3 pessoas, 2 me perguntavam: "E aí?" Eu disse: "Não, calma, vai ser deliberado esse assunto." E ontem, assistindo o Brazil Conference, eu não consegui aguentar assistir muita coisa ali, quando a gente vê 2 ministros do Supremo Tribunal Federal se prestando um papel
de militância política, dizendo, olha, o senhor sabe que eu tenho críticas aqui ao governo federal, coloco sempre isso, estou em posições antagônicas em certas pautas de interesse direto do presidente da República, questão de arma de fogo é uma delas, mas é o presidente da República, tem a liturgia. Um ministro de um Supremo Tribunal Federal não pode ir lá nos Estados Unidos dizer que o presidente da República é inimigo. Pelo amor de Deus, parece um jogo combinado contra. Isso descredibiliza o trabalho da própria corte, que é fundamental, presidente. É um trabalho importantíssimo para a democracia. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante para a República. Mas quando se vê atitudes como essa, cegas por uma política que eu não posso dizer que é partidária, mas que virou uma política ali mundana, com intervenção em casas legislativas, como a gente viu algumas vezes, inclusive com essa casa, eu acho que isso deixa a gente numa situação muito difícil perante a opinião pública. O Senado precisa agir para barrar essa escalada autoritária. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Pacheco, senadores e senadoras, telespectadores, ouvintes. Presidente Rodrigo Pacheco, eu continuo muito preocupado com as atuações de ministro do Supremo Tribunal Federal. Como senador da República, consciente das nossas responsabilidades no Senado, com a divisão de poderes, eu não consigo admitir, entender mais um acontecimento como esse que se realizou na cidade norte-americana de Boston. Um movimento nitidamente político, a Brasil Conference, onde compareceram 2 ministros do Supremo, Barroso e Lewandowski, fazendo pronunciamentos lá fora contra o Brasil, contra o governo da República. E falo não como um bolsonarista, não sou nem bolsonarista, nem antibolsonarista. Eu pertenço a um partido independente, que até há pouco tinha um candidato, esse candidato abandonou o partido. O meu partido agora, o Podemos, está discutindo o que vai fazer, mas não é crível que lá fora, porque talvez não encontrasse condições de fazer aquele ato no Brasil, verberando contra o nosso país lá fora, diante de plateias estrangeiras, se manifestando e criticando o presidente da República, ministros de um poder que não tem essa atribuição. A exemplo do que aconteceu semanas antes, quando o ministro Barroso foi a uma cidade do Texas e fez a mesma coisa. Então isso, presidente, isso é inadmissível, isso é inaceitável, até quando? Então, se já não bastasse todos esses acontecimentos, é uma verdadeira lista, tem o problema do inquérito, o inquérito ilegal, interminável, perpétuo, que vai fazer 3 anos, criado pelo ministro Toffoli e seguido pelo ministro Alexandre Vieira, depois a anulação da sentença do Lula, depois a colocação fora da cadeia de um mundo de corruptos que estavam condenados. Então é uma escalada, presidente, de irregularidades e parece que não tem limite, isto é, ministros do Supremo não param de cometer atos irregulares que não têm nada a ver com a missão de judiciário. Então é por isso que eu peço a atenção de Vossa Excelência mais uma vez. O Senado precisa tomar uma posição. Eu continuo pedindo que se faça pelo menos o processo, se abra o processo, o que não quer dizer que ele vai ser cassado, mas pelo menos que venha responder aqui no Senado Federal o ministro Alexandre de Moraes, que é o campeão de arbitrariedades. Então eu sou obrigado a fazer essa manifestação porque eu não consigo dormir com as irregularidades que vêm acontecendo, praticadas por um poder que não está se dando ao respeito. Eu precisava dizer isso depois do que aconteceu lá em Boston, onde houve esse ato político, nitidamente político, de ministro que saem do Brasil, que não tem nada a ver com a atuação jurisdicional deles, e vão lá fora falar mal do país onde eles vivem,
e onde deveriam ter completa independência, completa isenção. Não é o que vem acontecendo. Então era esse o pronunciamento que eu precisava fazer, porque eu não posso calar diante dessas coisas que vêm acontecendo e onde nós, do Senado Federal, temos obrigações de tomar alguma atitude. Era isso, presidente.